há muito tempo já se sabia que a família Bolsonaro usa e usa muito dinheiro vivo para comprar coisa grande, tipo imóvel, né? E agora, com um novo escândalo que está vindo à tona, tudo fica ainda mais escancarado, tudo fica ainda mais óbvio. Que revelam a existência de uma orientação para o pagamento em dinheiro em espécie das despesas da ex-primeira-dama. Aqui ao meu lado, o Dr. Walter Lippold, historiador, está aqui com a gente para comentar o noticiário do dia. Vou trazer as informações para vocês da rachadinha da Michelle. Na sequência, vamos ouvir aqui os comentários do professor. Então, esse final de semana teve bastante novidade. O que a gente tem aqui? Interceptadas pela Polícia Federal, revelam uma troca de mensagens realizadas entre o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, e duas assessoras de Michelle Bolsonaro, que revelam a existência de uma orientação para o pagamento em dinheiro em espécie das despesas da ex-primeira-dama. Interessante, né? Lembre que quando o Bolsonaro perdeu a eleição, ele aparece ao lado do Datena. Datena, lembra? Óculos escuro, parecia que estava num velório, o Bolsonaro berrando no microfone. Naquele dia, a irritação dele, e não é que eu acho, ele manifesta isso, era sobre terem iniciado o acesso ao celular do Mauro Cid, dentro do âmbito das investigações. Você fala, agora eles podem ouvir o celular do meu ajudante de ordens, esse cara sabe aí da minha conversa com o Biden, com o Putin, isso não se faz. O meu ajudante de ordens, o telefone dele e tal. Então esse era o papo, ele estava puto com aquilo. Agora eu tô entendendo por quê. Porque foi através do celular desse cara que chegaram aí no dinheiro vivo rolando para lá e para cá. De acordo com a transcrição dos áudios de WhatsApp que constam na intercepção e foram obtidos pelo portal UOL, Cid demonstrava preocupação de que o mecanismo fosse descoberto. O ex-ajudante foi preso na semana passada por suspeitas de fraude em cartões de vacinação. Então tá aí, ó. Lá atrás, final do ano passado, Bolsonaro demonstrava muita preocupação e irritação com o fato de estarem ouvindo o que esse ajudante de ordens falava e escrevia no telefoninho dele, né? Passa um tempo e através do ajudante de ordens, que a gente sabe da carteirinha de vacinação, agora dessa história aí do dinheiro vivo, e tem muitos negócios assim que se entrelaçam, cara, as interseções são complicadas e o Reinaldo Azevedo, para variar, fez um excelente trabalho ao cruzar essas informações, né? Porque ele entende de direito, sabe, Walter, e sabe dizer essas coisas de maneira segura, digamos, né? Ele sabe se proteger, eu não. Então eu vou ouvir ele falar. Carlos, no fim de semana, a reportagem do UOL trouxe a público uma história que é do balacobaco. Ele sabe explicar, mas ele também usa gírias idosas, tipo do balacobaco. Até o Walter aqui é novo demais para entender. O Walter não entendeu. Não, balacobaco eu não lembro. Não usou, né? Não, significa legal. Isso é como os antigos sumérios falavam, é legal. Pô. Tá aí uma novela ruim. Como é vida real, as coisas são complicadas. Essa historinha envolve Mauro Cid, o tal do coronel que chefiava a ajudância de ordens de Jair Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama, portanto, Jair Bolsonaro, ex-presidente, e à época ele era presidente, ela era primeira-dama dessas histórias todas, 3 subordinados do Mauro Cid, 2 assessoras da Michelle e uma tia dela. Eu tô até hoje com o laptop aqui, não vai ser só olho no olho, como eu faço sempre com vocês, porque vocês não podem perder nenhum lance. E notem que eu não vou fazer nenhuma acusação, hein? Não vou fazer acusação. Eu só vou fazer uma sequência de fatos. E aí vocês vejam aí, se isso é coisa corriqueira que acontece a todo. Tá, é isso que me interessa, e é aqui que começa o nosso papo com o Reinaldo. Na sequência eu quero ouvir o Walter sobre esses dados que o Reinaldo vai enumerar aqui. E é enumerar mesmo, ó. É ordenado, saca só. Vamos lá. A empresa Cedro do Líbano, item 1. Cedro do Líbano Comércio de Madeiras e Materiais para Construção, que tem sede em Goiânia,
foi a origem de depósitos de pelo menos R$ 25.360 na conta bancária do segundo sargento Luiz Marcos dos Reis. Ele era subordinado de Mauro Cid. Tá, Madeireira de Goiás dá dinheiro pro sargentinho lá que obedece o Mauro Cid. E esses R$ 25.360 aqui é uma parcela dessa lambança toda. 2. O principal contrato da sede do Líbano é com a Codevasf, aquela companhia de desenvolvimento dos vales do São Francisco e Parnaíba. Ah, tá. Vocês entenderam isso? Já chegou o relacionamento da Madeireira com a empresa que presta serviço para o poder público. Já chama um contato da Madeireira que põe dinheiro para a galera ali do Bolsonaro, do Mauro Cid, do gabinete da presidência com o poder público. Beleza. Estatal que já foi investigada pela Polícia Federal, que ainda está sendo investigada pela Polícia Federal. E tem 3. O dinheiro na conta de Luiz Marcos era depositado por Vanderlei Cardoso de Barros, pai de uma sócia da sede do Líbano. 4. Depois que o dinheiro caía na conta desse segundo sargento, o Luiz Marcos, ele sacava as notas, dinheiro vivo, portanto, em um caixa eletrônico. A partir daí fica mais difícil já de rastrear, né? Mas já conseguimos acompanhar aqui alguns passos. Tá. 5. 3 depósitos do Luiz Marcos foram parar na conta de Rosimari Cardoso Cordeiro, uma amiga de Michele Bolsonaro, funcionária do gabinete do senador Roberto Rocha, PTB do Maranhão, que é lá ligado à turma. Só que, item 6, a Rosimari é aquela que emitiu um cartão de crédito que era usado por Michele. Então o dinheiro da Madeireira, que tem negócio com o poder público, passa por um sargento e chega numa amiga da Michele, que paga a conta da Michele. Ah, tá. Mas a empresa só tem relação com o poder público. A gente não pode falar mais nada a partir disso. Será? Vamos ver. E vinha recebendo, pelo menos desde junho de 2021, a Rosimari, depósitos em espécie. Opa, era frequente. Essa empresa que tem contrato com o poder público, o contrato não tem nada a ver com os depósitos, a princípio, ok? Vamos combinar assim? Não podemos falar isso, né? Mas ela fazia depósitos frequentes para alguém que obedecia a Michele. Tá. Alguns deles fracionados, segundo a investigação. De onde? De integrantes da ajudança de ordens da presidência da República. Porra, aí danou-se. Aí ele pinta pra gente um cenário, fica aparecendo, vou dizer que fica aparecendo, Dr. Walter, que essa ajudância de ordens da presidência da República era um monte de aviãozinho andando pra lá e pra cá com dinheiro no bolso e fardinha, e liberando joia, e sei lá, não parece bonito. O Reinaldo elenca os fatos que demonstram um comportamento, desculpa, professor Walter, não tenho mais nada que me faça pensar nisso, comportamento de milícia. É o modus operandi da milícia. Esse é o modus operandi. Esse não é o parece modo de uma coisa de mafioso, de de bandido? E a história da milícia no Brasil é a história dos esquadrões da morte que chegam em sua fase miliciana e chegam ao poder da República. Então, esse modus operandi desenvolvido por esses grupos milicianos, né, com ligações com as forças de segurança, com as forças políticas, ligações também com certas igrejas, e esse poder se articula e reproduz num nível da República, reproduziu no nível da República, aquilo que faziam no bairro, na comunidade dominada pelo terror da milícia. Eu que estudo história da Argélia, eu tenho agora, inclusive, mandei um artigo para publicação sobre a influência da doutrina francesa, do colonialismo francês, na doutrina de segurança nacional na América do Sul. E existem ligações, porque esse tipo de atitude de esquadrões da morte, de tecnologias usadas para tortura... Isso aí é colonialismo também? Isso é importado? Tá de sacanagem. Sim, isso foi ensinado por adidos militares franceses no Brasil. Um dos generais lá de Argel, Carrasco de Argel Alcerrece, era amigo do Figueiredo. Então, nós temos livros no Brasil, inclusive o livro da Leneide Duarte Plon, que é sobre a Guerra da Argélia, e a influência, né, dessas táticas de esquadrão da morte, tortura em massa, execução, suicidar o adversário,
né, mata o adversário e diz que ele se suicidou. Tudo foi gestado lá na Argélia e depois foi exportado para o Brasil, para o Pinochet no Chile, para o Videla né, na Argentina, no Uruguai, o Paraguai também. Então, isso é muito importante dizer. Esses caras aí, porque eu escrevi uma tese sobre tortura na Argélia, pessoal, lá em Porto Alegre eu morava do lado do comando militar. Eu juro para vocês, eu escrevi sobre tortura na Argélia ouvindo Viva Ustra na minha janela, por 2 anos seguidos, porque os bolsonaristas se reuniam na esquina da minha casa e eu escrevendo Antes sobre... de ser moda no Brasil? Tinha em Porto Alegre? Já tinha lá. Sim, era lá o Quarto Reich, lá no meu estado, ele já tinha essas manifestações, e inclusive, e aí você imagina. Então eu estudei toda a formação dos Esquadrões da Morte no Brasil, como que a ditadura civil-militar se aproveitou disso e ficou intrinsecamente ligada a esses Esquadrões da Morte, e como que esses indivíduos e grupos depois se tornam, numa fase miliciana, o que se tornaram no Rio de Janeiro, e aí como é que eles chegam ao poder da República. E aí, claro, é um mundo cyberpunk, né? Aí vem o nosso livro de novo, Colonialismo Digital. É um mundo onde a alta tecnologia convive com a mais baixa condição de vida, porque a extrema-direita aprendeu essas tecnologias de fazendas de clique, botnets, redes de disparo, o uso, né, do método Bannon de Big Data, microdirecionamento para circular ideias de extrema-direita, teorias da conspiração, discursos anti-ciência, anti-vacina. É por isso que nós dizemos que o colonialismo digital está atrelado, está ligado ao bolsonarismo tecnofascista. Então, inclusive, estão muito abraçados agora no momento sobre a questão da PL 2630. Uma espécie de bancada das Big Techs está aí abraçada ao Brasil Paralelo, estão abraçados ao Telegram, Alphabet, Google. Por quê? Porque esses caras lucram com fake news, eles lucram com a economia da atenção, eles lucram com golpes, com pirâmide, o que for. Se estiver pagando e turbinando o link, para eles está ótimo. Então, eu tenho que ter muito cuidado, porque nós precisamos compreender esse fenômeno de como que a milícia opera, não só no mundo, digamos que como se chama real, né? A gente discute muito isso no livro, virtual, real, digital, mas no ciberespaço, onde as milícias digitais tomaram conta, e hoje nós estamos aqui disputando essas redes, né? Produzindo um conteúdo que dispute o espaço dessas redes com eles. Mas é o modus operandi da milícia, aquela corrupção, vamos chamar assim, não é pequena, mas tu vê que lá no Rio Grande do Sul vamos chamar de chinelagem, né? Tipo, chinelagem. Vamos ganhar chinelagem, aquilo, vamos ganhar um pouquinho aqui mesmo que a gente se ferre depois. Então é o modus operandi de milícia, e a gente tem que estudar isso conectado com o colonialismo francês, com a ditadura militar no Brasil, com a Operação Condor, que há uma continuidade nisso aí.